Oi, eu sou o Lucas Monteiro e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. Datafolha divulga pesquisa para prefeituras de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Keir Starmer assume como premier e diz que Reino Unido precisa redescobrir identidade. E Lula diz que a economia não quebra e que aprendeu responsabilidade fiscal com sua mãe. Uma pesquisa Datafolha apontou nesta sexta que a disputa pela Prefeitura de São Paulo tem um cenário de estabilidade. Estão à frente da corrida o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, com 24% das intenções de voto, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, com 23%. O segundo lugar é disputado por nomes embolados tecnicamente, dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, está com 11%. O ex-coach Pablo Marçal, do PRTB, com 10%. A deputada federal Tabata Amaral, do PSB, com 7%. E Marina Helena, do Novo, com 5%. O Datafolha ouviu 1.092 eleitores na capital paulista. Boulos é o nome mais rejeitado pelos eleitores. Não votariam nele de forma alguma 33% dos paulistanos, ante 24% que rejeitam Nunes. As discussões sobre as candidaturas vão se acirrar nesse mês. A temporada de convenções partidárias para oficializar os nomes começa em 20 de julho e termina em 5 de agosto. O Datafolha também mediu as intenções de voto em outras capitais. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, do PSD, está na liderança, com 53%. Na sequência, vem os deputados federais Tarcísio Mota, do PSOL, com 9%, e Alexandre Ramagem, do PL, com 7%. O Datafolha ouviu 840 eleitores no Rio e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Em Belo Horizonte, o deputado estadual e apresentador de TV Mauro Tramonte, do Republicanos, tem 19% das intenções de voto. O deputado estadual João Leite, do PSDB, 12%. Com a margem de erro de 4 pontos percentuais, eles estão tecnicamente empatados na liderança. O Datafolha ouviu 616 eleitores no município. No Recife, 75% dos eleitores pretendem reeleger João Campos, do PSB. A margem folgada entre os adversários pode garantir a vitória no primeiro turno. O Datafolha entrevistou 616 eleitores na cidade e a margem de erro é de 4 pontos percentuais. O líder trabalhista Keir Starmer discursou pela primeira vez como novo primeiro-ministro do Reino Unido nesta sexta-feira. Ele assumiu oficialmente o cargo depois de se reunir com o rei Charles III. O protocolo manda que o líder da maioria eleita visite o monarca, que então pede que ele forme um governo. O trabalhista reafirmou no discurso um dos motes da campanha dele: país primeiro, partido depois. Disse que o Reino Unido precisa de um grande recomeço e uma, abre aspas, redescoberta de quem somos, fecha aspas. Também falou que não haverá espaço para doutrinas ideológicas no governo. O Partido Trabalhista atropelou o Partido Conservador na eleição de quinta-feira e conquistou ao menos 411 cadeiras ante 121 do principal adversário. Até a conclusão desse boletim, 2 dos 650 assentos do parlamento ainda aguardavam definição. Mais cedo, Rishi Sunak anunciou a renúncia ao cargo de premier e a liderança do Partido Conservador. Ele disse que deu tudo o que podia como primeiro-ministro, mas que os eleitores, abre aspas, enviaram um sinal claro de que o governo do Reino Unido precisa mudar, fecha aspas. O Partido Conservador teve o pior resultado desde a fundação, em 1834. O presidente Lula disse nesta sexta que a economia brasileira não vai quebrar e que aprendeu responsabilidade fiscal com a mãe, Dona Lindu. Não adianta falar de responsabilidade fiscal, porque se tem uma coisa que eu aprendi com a Dona Lindu, foi responsabilidade fiscal. Cuidar do meu pagamento, cuidar do meu salário, cuidar da minha família. E hoje a minha família é o Brasil. A fala do presidente vem depois de dias de tensão com setores do mercado em meio a incertezas quanto à política fiscal do governo. Lula chegou a dizer que o movimento de elevação do dólar era resultado de uma especulação do mercado financeiro contra o real. A moeda americana chegou a R$ 5,70 nessa semana, mas passou a recuar e fechou em R$ 5,50 na quinta-feira, depois de sinalizações do governo de que está planejando cortes de gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um corte de 25,9 bilhões de reais para 2025 em despesas com benefícios sociais que vão passar por um pente fino. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Carolina Moraes e Daniel Castro. Esse episódio usa áudio do UOL. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Bom fim de semana e até mais.